Meus amigos, na sequência, estamos no nosso terceiro encontro, no primeiro bloco. Neste contexto, estamos a examinar a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 7.4, numa interpretação conjunta com o Código de Processo Civil, ok? Importa que os senhores tenham à mão a Constituição da República, no 5º, inciso 7.4, e em especial vamos precisar examinar também alguns dispositivos da Lei Orgânica Nacional, assim como o Código de Processo Civil. Diz lá o texto constitucional: o Estado vai prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tá, vai prestar essa assistência a quem? Aos que comprovarem insuficiência de recursos. Pergunta-se, quem é o Estado? O Estado através de quem? Através de quem o Estado vai prestar essa assistência jurídica integral e gratuita? Aí a palavra Estado, sugiro que você faça 3 referências. Primeiro, ao Código de Processo Civil, lá no artigo 185. O que diz o Código de Processo Civil? A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos em todos os graus, de forma integral e gratuita. É o Estado através da Defensoria Pública, assim diz o Código de Processo Civil no 185. E a Lei Orgânica Nacional, no artigo 4º, parágrafo 5º, diz: a assistência jurídica integral e gratuita, custeada ou fornecida pelo Estado, será fornecida pela Defensoria Pública. E ainda em acréscimo, sugiro que também façam a referência que a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, que diz lá, na 7.210, no artigo 16, com alteração pela Lei 12.313. Diz: as unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública. Então, quero que você não tenha dúvida que aqui quando fala o Estado, subentenda-se através da Defensoria Pública. E, como quarta referência, aqui faça referência também ao artigo 134. Então, o Estado, através de quem? Através da Defensoria Pública. Nesse sentido, é o artigo 134 da Constituição Federal, é a Lei de Execução Penal no artigo 16, é o Código de Processo Civil no artigo 185 e a Lei Orgânica Nacional da Defensoria no artigo 4º, parágrafo 5º. Então, não quero que você tenha dúvidas sobre qual é a instituição que tem a função de efetivar esta garantia. Estamos diante de uma garantia constitucional e a garantia constitucional tem status de cláusula pétrea. Importante destacar, os direitos e as garantias individuais não serão objeto de deliberação por emenda tendente a aboli-los, ok? O 60, parágrafo 4º, inciso 4º, nos estabelece que uma garantia fixada na Constituição não pode ser abolida por uma emenda constitucional. O que estamos a estudar tem status de garantia constitucional, tem status de cláusula pétrea. Tá. O Estado prestará assistência jurídica. Eu queria que aí você aproveitasse o ensejo e fizesse uma referência em assistência jurídica à Constituição passada. Por que a Constituição passada? Porque há um detalhe interessante. A Constituição passada, que é a Constituição de 67, no artigo 150, parágrafo 32, dizia: será concedida a assistência judiciária aos necessitados. Será concedida assistência judiciária aos necessitados. O que ela diz hoje? Será concedida assistência jurídica. Pergunta-se:
Comparando a Constituição anterior para a atual, qual é a alteração no que se refere à função da Defensoria Pública? Qual é a alteração no que se refere à função da Defensoria Pública? Perceba, Constituição passada dizia: o Estado prestará assistência judiciária. O que é assistência judiciária? É aquela prestada pelo defensor público perante o Poder Judiciário, propondo petição inicial, interpondo recurso, fazendo audiências. É o defensor público agindo em âmbito forense. Tá, e o que a Constituição, que houve com a Constituição nova? Trocou a palavra de judiciária para assistência jurídica. Assistência jurídica é gênero compreendendo duas espécies. Assistência jurídica é gênero compreendendo a primeira espécie, que é a atuação judicial, e tem a atuação extrajudicial, o que significa dizer que, quando a Constituição trocou a palavra assistência judiciária para assistência jurídica, a função da Defensoria Pública, que era tão somente em âmbito forense, ela foi ampliada. A função da Defensoria foi ampliada. Outrora, assistência judiciária. Hoje, assistência jurídica. Então, o que era tão somente em âmbito forense passa a ser também em âmbito extrajudicial. E por se falar em âmbito extrajudicial, tá aí uma janela para a chamada o quê? Justiça multiportas. Na Justiça multiportas, você vai encontrar a Defensoria Pública buscando solucionar o conflito de interesses através de métodos o quê? Consensuais, mediação, etc. Importa, então, que há uma ampliação das funções da Defensoria Pública, saindo do aspecto tão somente judicial para o extrajudicial, e neste extrajudicial encontramos aí o espaço para a denominada justiça multiportas. A justiça multiportas foi muito prestigiada, está sendo muito estimulada pelo Código de Processo Civil, merecendo inclusive neste particular uma referência ao CPC no artigo 3º, parágrafo 3º. O que diz lá o CPC no artigo 3º, parágrafo 3º? Diz o CPC no 3º, parágrafo 3º: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimuladas pelos juízes e pelos defensores públicos, inclusive no curso de processo judicial. Qual é o comando normativo, então? O comando normativo é: ora, se tem ação judicial em curso, tenta fazer um acordo. Se não tem ação judicial em curso ainda, tenta, antes de propor ação, buscar a solução o quê? Extrajudicial. São 2 mandamentos. Primeiro, evite judicializar. Segundo, se judicializou, busque tentar a conciliação extrajudicial. Claro, nessa hipótese aí vai precisar de uma posterior homologação, ok? Então o comando é: se tem procedimento judicial em curso, tente o acordo. Se não tem procedimento ainda em curso, tente solucionar sem o ingresso na via judicial, ok? Muitíssimo importante o que está aqui, em especial numa nota referenciada, numa remissão ao Código de Processo Civil, ao artigo 3º, parágrafo 3º. E também é conveniente, já que está lá fazendo a referência ao CPC, faça também referência à deliberação que versa sobre a aferição de vulnerabilidade. Faça referência, por favor, também ao artigo 10 da deliberação 124, ok? Pois lá nós vamos encontrar a hipótese onde o defensor público deve prestar essa conciliação. Diz lá, a conciliação... diz lá o artigo 10 da deliberação 124. O uso da conciliação, mediação ou arbitragem para a solução extrajudicial e pré-processual do conflito será possível quando ao menos um dos envolvidos for assistido, patrocinado pela Defensoria Pública.
não importando se a outra parte é patrocinada ou não. Então, para a busca da solução extrajudicial, basta que uma das partes esteja patrocinada pela Defensoria, onde forçosamente deverá participar o defensor. Bem, nesse contexto, importa para a gente que o Estado, através da Defensoria Pública, vai prestar assistência jurídica. Jurídica é gênero, compreendendo a judicial e a extrajudicial. Comparando a Constituição com a atual, o que houve com a função da Defensoria? Ela foi ampliada. Tá. Assistência jurídica integral e gratuita. Opa, a assistência vai ser o quê? Gratuita. Quando se diz aí que a assistência é gratuita, surge a primeira pergunta. Ora, a assistência é gratuita? Pergunta-se, pedido e deferido a gratuidade, qual é o seu alcance? Quais são os institutos alcançados pela gratuidade? O defensor pediu gratuidade, o juiz deferiu a gratuidade. A gratuidade de justiça é deferida pelo Poder Judiciário, mas existe a assistência jurídica gratuita que é deferida pelo defensor público. Preciso que você separe dois momentos. Existe aquele primeiro momento entre o assistido e o defensor, que é uma atividade de consultoria. O assistido comparece, conta sua história e recebe conselhos do defensor. O defensor, nesse momento, está prestando uma assistência jurídica extrajudicial. Temos aí a chamada assistência jurídica gratuita. Agora, se por acaso for hipótese de propositura de ação judicial, o defensor público irá propor uma petição inicial e nessa petição inicial ele vai fazer um pedido de gratuidade de justiça. Preciso então que você separe dois momentos. O momento de uma mera consultoria, atividade entre o defensor e o assistido, é uma atividade extrajudicial. Estamos aqui na chamada assistência jurídica gratuita. Assistência jurídica gratuita. Assistência jurídica gratuita. Não confundir com a gratuidade de justiça. A assistência jurídica gratuita, ela é deferida pelo defensor à parte, ao assistido que procura, e ela está em âmbito extrajudicial. A autoridade competente para o deferimento é o defensor público. Se houver um inconformismo, cabe um recurso administrativo regulamentado pela resolução 555, e esse estamos em ambiente o quê? Extrajudicial. Agora, o defensor entendendo que há necessidade da propositura de uma ação, naturalmente o defensor vai funcionar como advogado público daquela pessoa. O defensor público vai propor uma petição inicial e vai pedir o quê? O defensor vai pedir o quê? Gratuidade de justiça. Esse tema, gratuidade de justiça, eu queria que você destacasse gratuidade de justiça e puxasse uma setinha e colocasse aí do lado. Ver Código de Processo Civil, Código de Processo Civil, notadamente no artigo 98. Código de Processo Civil, no artigo 98, que vai até o artigo 102. 98 a 102. Ora, de que trata o CPC no 98 a 102? Da gratuidade de justiça. Quero que com isso você bem visualize, existem dois tipos de gratuidade. Tem a gratuidade deferida pelo defensor público, que se dá em âmbito extrajudicial, naquela atividade de consultoria, assistência jurídica do defensor ao assistido, orientando, resolvendo isso através de um ofício de gratuidade, resolvendo isso através de um pedido ao cartório para que faça alteração de gênero no que se refere a sexo do transexual. Enfim, estamos em âmbito de atividade extrajudicial na justiça multiportas. Agora, a assistência jurídica gratuita é uma coisa e gratuidade de justiça é outra coisa. A gratuidade de justiça está ligada ao
Poder Judiciário. Assistência jurídica gratuita, defensor público, via administrativa. Gratuidade de justiça, Poder Judiciário, juiz. O Código de Processo Civil trata da gratuidade de justiça dos artigos 98 a 102. Muito importante. Aqui você tem janelas, você tem porta para as duas gratuidades. A gratuidade da assistência jurídica dada pelo defensor público numa atividade extrajudicial e a outra gratuidade, a gratuidade de justiça deferida, examinada pelo Poder Judiciário. Pediu gratuidade ao Poder Judiciário, o Judiciário negou, você vai interpor um recurso, de regra, recurso de agravo, pode ser que seja até uma hipótese de recurso de apelação, mas negado a gratuidade de justiça, estamos em âmbito forense. A autoridade competente para o exame é o magistrado. Não sendo deferido ou negado, caberia recurso, um dos recursos clássicos, recurso de agravo ou recurso de apelo, ok? Tá, gratuidade de justiça, aquela gratuidade deferida pelo juiz. Qual é a amplitude? Pedida a gratuidade, qual é o seu alcance? Importa aí saber qual a compreensão da gratuidade, quantos institutos? A resposta é clássica. O novo Código de Processo Civil trata da gratuidade de justiça, no rol dos elementos abrangidos, trata lá no artigo 98, parágrafo 1º. Vou fazer o primeiro destaque para vocês. A gratuidade de justiça compreende taxas, custas judiciais, despesas com publicação, honorários, etc, etc, etc. O artigo 98, parágrafo 1º, apresenta um rol com 9 incisos. E aí, tem algum que merece destaque? Tem algum que merece destaque, sim. Gostaria que destacassem no artigo 98, parágrafo 1º do CPC, que diz que a gratuidade de justiça compreende, queria que vocês destacassem o inciso 8º. Vou dar ênfase para vocês. Diz ele: compreende os depósitos previstos em lei para interposição de recursos, para propositura de ação ou para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa ou contraditório. O que está sendo dito aí? Que este elenco, eu pergunto, taxativo ou exemplificativo? O CPC 98, parágrafo 1º, traz o elenco, traz o rol dos tópicos protegidos pela gratuidade. Esse rol é taxativo ou exemplificativo? Esse rol é exemplificativo, e você vai ter facilidade para constatar isso examinando o inciso 8º, notadamente na parte final, quando ele diz lá: e para a prática de outros atos processuais inerentes ao contraditório ou ampla defesa. Com isso eu preciso que você guarde a separação sobre o tema gratuidade de justiça e o tema assistência jurídica gratuita. É clássico, inclusive a deliberação da Defensoria Pública, a deliberação 124. A deliberação 124 diz pra gente, deliberação 124, artigo 1º. A análise do direito à assistência jurídica integral e gratuita incumbe exclusivamente ao defensor público, independentemente do teor da decisão judicial acerca da gratuidade de justiça. Então, uma coisa é assistência jurídica integral e gratuita. Outra coisa é gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita é atividade exclusiva do defensor em âmbito extrajudicial com o assistido. E a gratuidade de justiça, exclusiva do Poder Judiciário. A gratuidade de justiça vai se dar em razão dos atos pedidos pelo defensor público e também pelo advogado. A gratuidade de justiça não é privativa da Defensoria Pública. Preciso que você, inclusive, destaque isso daí
para que você não confunda a atividade, a gratuidade de justiça com a Defensoria Pública. O Código, inclusive, trata da gratuidade de justiça no artigo 98 e seguintes e trata da Defensoria Pública no 185 e seguintes. Então, olha só, gratuidade de justiça, artigo 98 do CPC. Defensoria Pública, artigo 185 do CPC. No nosso próximo bloco, nós prosseguimos no exame aqui do texto constitucional.